Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro depois da grande vitória sobre o Red Bull Bragantino. O que espera a semana do Cruzeiro? Sinisterra. Qual a real condição do atacante que acabou ficando fora do banco? Os desfalques para sábado diante da equipe do Vasco. Colombiano, que tem pré-contrato com o Cruzeiro confirmado na Copa do Mundo Sub-20. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, hein? O Cruzeiro até atualizou a programação. Treina nesta terça, também na quarta. No treinamento da quinta, sexta, aí vem a viagem para o duelo diante da equipe do Vasco, hein? O jogo no sábado em São Januário e o Cruzeiro encarando aí um adversário fora de casa. O Vasco, antes do compromisso com o Cruzeiro, ele terá jogo adiado diante da equipe do Bahia. Todos os treinamentos pela manhã, somente na sexta à tarde o Cruzeiro treina e aí depois segue para o Rio de Janeiro. Jogo em São Januário. Os dois próximos jogos fora de casa e com ingressos esgotados de visitante, hein? Tanto em São Januário quanto no Maracanã, a torcida do Cruzeiro vai comparecer em grande número para estes dois compromissos. Lembrando que para sábado, o técnico Leonardo Jardim não terá Gabigol e Vidalba. Receberam o terceiro cartão amarelo. Aí, claro, na zaga vai entrar o Jonathan Jesus e o Gabigol deixa de ser uma opção até interessante ali no ataque. Ele recebeu então o terceiro cartão amarelo. O Cruzeiro que tem uma lista aí legal, hein, de atletas pendurados. E lembrando, depois do Vasco, o outro compromisso é com o Flamengo. E o Cruzeiro, claro, tá de olho aí em questões da arbitragem, né? O Lucas Paulo Torrezinho ontem, informação é que a arbitragem não agradou, porque, dentre outras coisas, né, saiu distribuindo cartão para jogador do Cruzeiro. Ele, até ali, em um determinado momento, não permitiu que o Cruzeiro fizesse as alterações, aquelas no final. Deixou o jogo seguir por duas vezes e teve a oportunidade de parar, mas o Cruzeiro passou por cima disso e vamos acompanhar aí até quinta-feira quem a CBF define para apitar este duelo, então, diante do Vasco no sábado. Aí depois, na outra quinta-feira, é o jogo com o Flamengo, dia 2 de outubro. No final de semana, no dia 5, o Cruzeiro recebe o Sport, é um domingo, no Mineirão. Aí vem a parada data FIFA para recarregar as baterias. Sei que muita gente quer saber sobre Sinisterra. O Cruzeiro divulgou que ele teve um estiramento e a informação que a gente tem é que é uma lesão bem simples. E o Cruzeiro, para que todo mundo entenda, trabalha o Sinisterra com muito cuidado, com muita cautela. Ele ficou um tempo sem atuar por causa de seguidas lesões lá no clube inglês. Então, desde março que ele não atuava, aí veio, estreou contra o São Paulo. Depois, ele teve a oportunidade, né, de jogar contra a equipe do Atlético Mineiro. Teve também o jogo diante da equipe do Bahia, que ele acabou fazendo gol. Então, o Cruzeiro trabalha com muito carinho nesta questão do Sinisterra. E, a princípio, ele pode ser opção para sábado, hein? Vamos ver aí na reapresentação qual tipo de trabalho o Sinisterra vai fazer, mas é uma condição que o Cruzeiro trabalha para que ele possa atuar normalmente no sábado lá no Rio de Janeiro. Na pior das hipóteses, na outra semana contra o Flamengo. Então, é muito cuidado, muita cautela, um tratamento mais do que especial para um jogador que o Cruzeiro aposta muito. Então, sem pânico neste momento, é a informação que a gente tem sobre o atacante colombiano do Cruzeiro. Ô Edu, eu acho que o Cruzeiro, tô vendo aqui, ó, quantos tabus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso pra mim não é quebrar tabu, não é mastigar tabu, né? Isso é desempenho, né?
Isso é desempenho, isso é um time que está encaixado, isso é um jogo coletivo que funciona, isso é individualidade. Muito bem, você pega jogadores do Cruzeiro, boa parte desse time titular está entre os destaques do campeonato. Você pega o Fabrício Bruno, muitas seleções do turno e ele esteve presente. O Kaique, em algumas, esteve presente. O Lucas Silva jogando muito bem. Matheus Pereira e Caio Jorge, nem se fala. Dois caras que aparecem pouco, mas que são pilares desse time, que são Wanderson e Christian, e que ontem tiveram um protagonismo pela mexida do Leonardo Jardim, pela leitura de jogo do treinador na vitória contra o Bragantino. É muito interessante o tabu, né? Esses números que o Rubens trouxe, essas vitórias que não aconteciam há muito tempo, mas isso tudo é consequência do momento coletivo e individual desse time, do desempenho do Cruzeiro do Leonardo Jardim, que chama atenção, que vem jogando muito bem, não à toa, é semifinalista da Copa do Brasil e está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, quebra de tabu é consequência de trabalho bem feito, de jogo bem jogado, de desempenho coletivo e individual. Isso tudo o Cruzeiro tem demonstrado. E me chama a atenção aqui, ô Edu, além o Rubens me perguntou do Bragantino, 29 anos, né? É muito tempo, né? Muito tempo. Isso é a idade de um homem adulto. É quase a sua idade, né? É igual quem dera, obrigado, amigo. Eu tenho quase o dobro disso. Mas, você tem aqui 29 anos, a idade de um homem adulto. Mas é que aí, quanto tempo o Bragantino ficou fora da Série A também, né? Mas aí você pega Bahia 11 anos. O próprio Bahia também, muito tempo fora da Série A. Mas o Fluminense 17. Não, Fluminense não. Fluminense já é um confronto. Fluminense e São Paulo, né, cara? São confrontos que o Cruzeiro tá sempre tendo. O São Paulo era 6 anos, mas o Fluminense 17, né, cara? É que Bahia e Bragantino retornam à Série A no momento que o Cruzeiro não tava, né? Aí você porque tem uns times aqui, Bragantino, Sport, Internacional, Grêmio, foram times que disputaram tiveram anos que eles estavam na Série B. Agora, o Fluminense, 17 anos... É muito tempo, né? E aí, cara, é o que eu disse, isso é consequência de trabalho. O Cruzeiro não teria quebrado esses tabus se tivesse um time oscilando, que não estivesse fazendo um grande campeonato brasileiro, o que não tá acontecendo. O Cruzeiro é muito regular, melhor mandante, né? São 2 derrotas e 1 empate em 13 jogos, são 10 vitórias. Tô falando de cabeça, pode ter algum jogo, vitória pra mais ou pra menos aí, mas pelo que eu me recordo, acho que são 10 vitórias do Cruzeiro, 1 empate, 2 derrotas pra Ceará e Santos. A gente lembra quais são, né, cara? Você lembra quais são as derrotas? Ceará e Santos. E contra equipes que estão na parte de baixo, né? O Cruzeiro era bastante favorito e acabou sendo surpreendido. Sabe qual é o nome disso? Oscilação, que é normal. Sim. Num campeonato de regularidade de 38 rodadas, em 13 rodadas como mandante, o Cruzeiro oscilou em alguns momentos, nesses 2 jogos especificamente, em que alguns pontos chamaram a atenção. Na época, o Leonardo Jardim deu entrevista falando que faltavam algumas peças com características específicas e o Cruzeiro já foi ao mercado, já trouxe essas peças e que já mudaram o jogo, como aconteceu em Salvador, por exemplo. Então, cara, quebra de tabu ela acontece porque alguma coisa positiva está acontecendo. E nesse momento no Cruzeiro são muitas coisas positivas e por isso o Cruzeiro está bem. Agora, dessas quebras de tabu aqui, dessas 11 quebras de tabu, qual pra você, Edu, teve mais peso assim pro Cruzeiro? Contra o São Paulo. São Paulo é uma pedra na chuteira do Cruzeiro. Achei que você ia falar o Atlético, que tinha 4 anos no Mineirão. Mas aí é o clássico, né, cara? O clássico, isso faz parte. Mas o São Paulo, ele é pedra no sapato do Cruzeiro, né? Impressionante. Principalmente Campeonato Brasileiro, né? Porque mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores, você pega aí, puxa pela memória, o Cruzeiro se dá bem contra o São Paulo. Mas quando é Campeonato Brasileiro, aí vem esse ano aqui um jogo duríssimo. Jogo dificílimo, São Paulo do Crespo, que aliás foi elogiado pelo Leonardo Jardim na coletiva depois daquele jogo. Sim. Como o Crespo organizou o time que estava bagunçado, deixado pelo Zubeldia. E o Cruzeiro venceu, né? Aquele gol de falta do Matheus Pereira que desvia, o Rafael fez um grande jogo. Foi. Goleiro do São Paulo. Pra mim, essa é a quebra de tabu mais simbólica do Cruzeiro na temporada. Você acha que essa teve mais peso também? Eu acho que sim. Acho que teve mais peso, cara. Foi muito comemorado. Porque eu, sinceramente, na hora que o Rubens chegou com essa relação aqui, eu levei um susto. Levei um susto de 11 tabus e pelo tempo, o tempo gigante que teve aqui de 17 anos com o Fluminense, velho. Essa do Fluminense lá no Maracanã. Aqui o Cruzeiro ganhava. O negócio é lá no Maracanã. Então essa exterminação de tabus... Agora a frase tá valendo mais do que nunca. Tabu não entra em campo. Mas engraçado, você falar isso de tabu não entra em campo. O Edu lembrou aqui do São Paulo. Tabu realmente não entra em campo. Mas tem clube que dá... A tiriça. Não, sabe, você pode fazer... Pode jogar bem, a bola bate na trave, não entra. Os torcedores do México aqui tem uma frase já dita há muitos anos, que é o seguinte: jogamos como nunca, perdemos como sempre. Às vezes você joga demais e acaba perdendo o jogo, porque tem uns clubes que
É meio atravessado. O estilo de jogo do clube, né? A característica talvez ali no encaixe. Sabe quando o osso atravessa na garganta? Um amigo meu comentava sobre o Figueirense do Orlando Scarpelli, que dureza. Também. Tem clube que tem isso. O Atlético tem com o Botafogo, o Cruzeiro tem com o São Paulo. E tem clube menor também que você vai jogar, que é aquela nhaca, que você não nada dá certo. Parece que o azar tá todo do outro lado e nada dá certo pro seu lado. Mas é impressionante realmente essa questão. E outra coisa, né? Como o Cruzeiro conseguiu transformar, o Edu falou sobre a questão de melhor mandante, como o Cruzeiro conseguiu transformar o Mineirão na sua arma, né? Como o Cruzeiro conseguiu fazer isso? Tá jogando muito bem no Mineirão e é claro que é confiança, né? E aí o time confiante, a torcida confiante, a sinergia ela é diferente, cara. A gente que vai aos jogos, que comenta os jogos, você sente esse clima, esse ambiente. Ontem, um domingo, 8h30 da noite, cara, tinha quase 40 mil pessoas no Mineirão. E isso faz diferença. O torcedor, o jogador, a hora que ele sobe do túnel, do vestiário para aquecer, e que ele vê num domingo à noite quase 40 mil pessoas, ele fala, pô, mais um jogo que a gente vai ter que correr por eles. E foi o que o Cruzeiro fez, um jogo dificílimo em que o Bragantino valorizou demais essa vitória do Cruzeiro, porque foi melhor no primeiro tempo, fez um grande segundo tempo, mas mesmo assim o Cruzeiro venceu, buscou a virada, virou mais um jogo, seguido, a segunda seguida, né? Fez contra o Bahia, fez contra o Bragantino, e essa sinergia, cara, faz muita diferença. Torcida, arquibancada, time, é o que tem acontecido com o Cruzeiro no Mineirão. E eu não sei se eu vou estar sendo precipitado em falar isso, né? Mas uma das características do trabalho do conterrâneo do Leonardo Jardim, do Abel Ferreira no Palmeiras, é o trabalho mental, a força mental que o time tem. Tanto que ele até escreveu um livro, não sei se você já leu o livro dele. Não, ainda não. Eu li o livro dele, Cabeça Fria, Coração Quente, né? O livro dele. E ele trata muito da questão mental. Esse tipo de virada que o Cruzeiro teve contra um Bahia, que estava jogando bem o Bahia, hein? Bahia teve chance até de ampliar o marcador. Bahia estava jogando bem. E aí você vai lá na casa do adversário, vira o jogo. E ontem, que o torcedor vai pro estádio, na expectativa de ver mais uma vitória, aí você sai perdendo e você vira, isso é muito trabalho mental, Edu. Não, sem dúvida nenhuma, cara. O trabalho mental hoje ele é fundamental. Ele é fundamental num campeonato tão equilibrado como é o brasileiro. O Palmeiras tem feito essa diferença nos últimos anos, não só no brasileiro, mas principalmente em mata-mata. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro no Clássico, tem acontecido na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, cara. Esse tipo de vitória, de virada, Isso, quando a gente fala que dá casca, né? Sim. Mas principalmente essa parte mental, cara. Mentalmente você vai ficando mais forte. Um jogo daqui pra frente, o Cruzeiro tomar um primeiro gol, ele vai trazer pra esse jogo o Bahia e o Bragantino. Ó, tomamos o gol, mas o nosso time tá muito forte mentalmente. Vamos trabalhar porque não tem nada perdido. E a cada virada você vai ganhando casca e você vai se fortalecendo mentalmente. E o que fortalece isso também, Romano, eu trago um relato enquanto repórter, a gente fica ali à beira do campo, né, atrás do gol e vê a atitude, o gesto do técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro pode estar perdendo, pode estar empatando, pode estar ganhando. Ele fica revoltado quando a equipe recua. Ele gosta de ver independentemente, lembrando do resultado de momento. Fica ali a todo momento mandando a equipe sair do campo de defesa. Então é uma forma de jogar que tá perdendo, tá empatando, tá ganhando, tá me seguindo. Intensidade ele cobra, não adianta. Intensidade é com ele mesmo. E o Cruzeiro no Mineirão, ó, 13 jogos, 10 vitórias, teve um empate, que é algo natural, contra o Atlético no Clássico, 0-0, e essas duas derrotas, que foi para o Ceará e também para o Santos, inclusive a derrota para o Santos foi a última em que teve o time celeste. O Cruzeiro vem numa sequência de 6 vitórias seguidas, anteriormente também teve um empate contra o Mirassol. E nessas vitórias, não só pelo Campeonato Brasileiro, né, contabilizando também os 2 jogos que o Cruzeiro teve pela Copa do Brasil contra o Atlético. Mas no Brasileiro, o aproveitamento próximo ali em porcentagem romano do 79,5%. É o mesmo que tem o Flamengo, mas que o Flamengo tem o mesmo percentual, mas com menos vitórias, tendo 9. O Cruzeiro tendo 10 vitórias em 13 jogos, mostrando a força do torcedor. E falando sobre força do torcedor, não só no Mineirão. Por o jogo, Romano, contra o Vasco no sábado, o ingresso como visitante está esgotado. Lá em São Januário. Lá em São Januário. Na outra semana, jogo decisivo contra o Flamengo. Também ingressos já esgotados. Inclusive, durou cerca de 4 horas para o Cruzeiro esgotar a carga para o duelo contra o Flamengo. Olha só, Edu, que jogo esse Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, hein? O Campeonato Brasileiro por pontos corridos, aliás, qualquer Pode ser o jogo do campeonato? Está entre os 3 grandes jogos do retorno no campeonato. Os 3 são Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. São esses 3 os grandes jogos do retorno até o final do campeonato. São as 3 finais, vamos dizer assim, desse Campeonato Brasileiro até
a 38ª, porque são os 3 times que brigam nesse momento pela conquista, pelo título brasileiro. E lembrando, no turno o Cruzeiro venceu os 2. Sim. E no turno o Flamengo foi a São Paulo e venceu o Palmeiras. Então o Palmeiras, que tem 2 jogos a menos na competição, está em déficit contra os seus principais adversários na briga pelo título. Mas sem dúvida, esse Flamengo e Cruzeiro dia 2 de outubro é um dos 3 grandes jogos, uma das 3 finais do Campeonato Brasileiro até dezembro.